Olá, meu nome é Darlington. Nesse vídeo vamos falar sobre tendências tecnológicas, especialmente tendências tecnológicas em 2023. É uma apresentação aqui voltada para discutir tendências, né, metaverso, ChatGPT, especialmente para pequenas empresas, né, como pequenas empresas podem se beneficiar dessas tendências tecnológicas para promover inovações nos negócios. É uma apresentação que foi pensada assim, mais voltada para o público aqui em São João del Rei, do Sindicomércio, o Sindijovem, né, os jovens empreendedores do Sindicomércio de São João del Rei, mas também pode ser aplicado, creio, para qualquer empresa, comércio que queira se modernizar, promover inovações, utilizando essas tendências tecnológicas digitais, né, que estão aqui bombando em 2023. Vamos lá. Bem, vamos então iniciar a apresentação. Então, primeiramente aqui eu intitulei ela Navegando no Metaverso, né, oportunidades para pequenas empresas, né? Essa ideia aqui, ela veio de discussões com colegas, com amigos aqui da região, trouxe uma inspiração em 2023, né, do ChatGPT, que está disponível pela OpenAI. Então, na preparação dessa apresentação aqui, resolvi incorporar o ChatGPT como uma ferramenta para auxiliar aqui na estruturação, até como um experimento, e foi super interessante o resultado. E tem também, assim, é importante mencionar a RD Summit, que é titulado lá, eles colocam como a maior feira, né, de marketing da América Latina. Ocorreu em outubro em Florianópolis, no ano passado eu tive a oportunidade de participar. Então lá teve várias apresentações sobre marketing digital, sobre metaverso, e trouxe um consolidado de umas 3 ou 4 palestras lá, dando um enfoque aqui para essa questão de utilização em pequenos negócios aqui e incorporando o ChatGPT, né? Bem, antes de iniciar, vale reforçar aí, né, para quem não me conhece, eu sou pesquisador, desenvolvedor de inovações digitais há mais de 20 anos, né? Tenho vários títulos aí, doutor, mestre em ciência e informática pela PUC-Rio, bacharelado em ciência da computação pelo UFOP. Atualmente, né, estou como professor do Departamento de Ciência da Computação na Universidade Federal de São João del Rei, né, há mais de uma década. Eu lidero um grupo de pesquisa, né, de sistemas de informação inteligentes, interativos e inovadores. Sou membro efetivo de 2 programas de pós-graduação, um em ciência da computação e o outro voltado para transferência de inovações tecnológicas para a sociedade, né, o PPGCC e o Profinit. Tem aí algumas credenciais, aí, alguns links que vocês podem acessar para conhecer mais sobre o meu currículo, sobre o nosso grupo de pesquisa. E por fim, destaco aí um trabalho que a gente já vem realizando aqui nos últimos anos, que é sobre a transformação digital em pequenos negócios. É um trabalho em parceria com a professora Paula Salume. Desse trabalho que foi desenvolvido com a empresa aqui na região, escrevemos um artigo com os aprendizados, foi até reconhecido como uma menção honrosa, né, no evento do EPMI Minas Gerais. Tem aí também disponível para quem tiver mais interesse em saber melhor sobre os fundamentos teóricos, mas eu não vou ficar falando muito de teoria, nem é uma apresentação de caráter puramente acadêmico, né? A proposta é que seja mais prático, voltado para realmente empresários, comerciantes que querem promover inovações nos negócios a partir das novas tendências tecnológicas que estão aí em 2023. Bem, nossa agenda hoje, né, então, é a introdução à transformação digital com o metaverso, né, com oportunidades e desafios para pequenos negócios, mas qualquer negócio de qualquer tamanho também pode se beneficiar dessas tendências aqui. Vou apresentar alguns protótipos aqui, que são exemplos de aplicação. A gente faz um fechamento aí e conclusão. Então, uma agenda bem objetiva. Para começar, né, o que é transformação digital, é importante definir, fazer um parêntese aqui, já começar uma digressão, é sobre a tecnologia. Se utiliza, né, a palavra tecnologia como um sinônimo do termo talvez mais exato, que é as tecnologias digitais. E eu acho é importante fazer uma especificação de tecnologia digital, porque a tecnologia existe desde os primórdios da humanidade, né? A invenção da roda, né? A descoberta lá de como acender o fogo, isso são tecnologias que foram desenvolvidas. A tecnologia digital é um fenômeno muito mais moderno agora e recente. Então, para poder fazer essas definições aqui, é que eu recorri ao ChatGPT, né? Então, coloquei a pergunta para ele, o que é transformação digital. Veja que eu tenho algumas já definições clássicas aqui da literatura científica, mas eu quis testar e experimentar o ChatGPT. Coloquei em inglês, né? Porque imaginei que ele trabalhasse melhor em inglês. E para poder ilustrar aqui, porque é importante ter ilustrações em apresentações, eu utilizei um outro modelo de inteligência artificial de geração de imagens. No caso, eu utilizei uma técnica chamada
Stable Diffusion, e aí ele é disponível aqui nesse site aqui, nesse link, Hugging Face, e aí eu coloquei lá transformação digital, ele gerou essa imagem aqui, uma imagem interessante. Mas eu não vou ficar lendo aqui em inglês, por quê? Porque eu também resolvi fazer um teste em português e, para minha surpresa, o ChatGPT, ele fala português muito bem. Então vamos lá, a definição que é importante saber: transformação digital, que não é algo recente, mas foi potencializado devido à pandemia de Covid-19. Então, transformação digital é o processo de integração de tecnologias digitais em todas as áreas de uma empresa, mudando fundamentalmente como ela opera e entrega valor aos clientes. Esse processo envolve repensar e redesenhar processos, cultura e experiências do cliente para aproveitar as novas tecnologias como análise de dados, automação, inteligência artificial, computação em nuvem e internet das coisas. O objetivo da transformação digital é melhorar a eficiência, aumentar a competitividade e impulsionar o crescimento. É um processo, né, que já estava em curso, estava dentre as grandes empresas do mundo, né, as 500 maiores empresas, né, mais valiosas do mundo, é uma questão, né, um processo que estava na cabeça dos CEOs, né, assim como uma prioridade relevante entre os 30% antes da pandemia, e durante a pandemia se tornou algo assim, extremamente fundamental para a maioria das empresas sobreviverem à questão que foi colocada do distanciamento social, né, do isolamento. Então as tecnologias digitais promoveram que as pessoas pudessem estar distantes, mas ao mesmo tempo se comunicando. E os negócios, eles foram impulsionados, né? Isso funcionou como um catalisador. A transformação digital foi implementada de uma forma muito mais intensa nos últimos anos. O que vou falar aqui hoje, basicamente, é um aprofundamento de transformação digital, é a incorporação de novas tendências, novas tecnologias nos negócios. A inteligência artificial está chegando forte, está revolucionando o mercado, e incorporar técnicas, incorporar soluções de inteligência artificial nos negócios é uma atividade de transformação digital. Como eu já mencionei sobre o trabalho, né, do roadmap, né, uma trilha para a implementação de transformação digital em empresas, em pequenos negócios, vejo que temos uma literatura acadêmica voltada para grandes empresas, porque são processos complexos e demandam muitos recursos, mas pouco estudado em pequenas empresas. E o que a gente fez foi um estudo de como começar, como implementar um roadmap. A gente pegou um roadmap já consolidado por acadêmicos, veja que uma questão aqui de 2017, né, uma proposta de 2017, e fomos, a partir dessa proposta, tentar simplificar ela para que fosse viável aplicar em pequenos negócios. E para poder fazer esse experimento, a gente começou com os primeiros passos aqui e apresentamos aqui, foi realizado aqui o experimento utilizando ferramentas, né, ferramentas objetivas, fáceis de executar, que a gente conseguiu atacar essas duas primeiras aqui, passos, e depois a gente tentou ainda apoiar uma empresa para implementar o restante aqui na transformação digital. Então está publicado aí, está disponível para todos lerem. Mas eu não vou ficar focando no objetivo, porque isso já é passado, né? A gente tem que falar de tendência e de futuro. Estamos aqui falando de vida 4.0, que é uma outra questão importante, né? A indústria 4.0 é um termo que já está popularizado, né? Já ouvi falar que estão tentando já qualificar a indústria 5.0, acho prematuro, né? Um neologismo, mas a indústria 4.0 está consolidada, né? E aí também se fala da gestão 4.0, e eu, com uma provocação, coloquei que a gente está vivendo a vida 4.0, né? Vou trazer aqui a definição da gestão 4.0, é um modelo de gerenciamento que acompanhou as mudanças provocadas pela transformação digital. Por isso que eu estou trazendo esse termo aqui, essa definição. E pela quarta fase da Revolução Industrial. Isso trouxe vários avanços relativos aos processos produtivos, como a conectividade entre as máquinas e os diversos recursos de automação. Então, a gente já estamos vivendo esses ambientes cibernéticos altamente conectados, e com a inteligência artificial, esses ambientes, né, esses objetos de interação, eles vão ficando cada vez mais inteligentes, realizando tarefas mais sofisticadas, e na hora de desenhar, na hora de projetar, de fazer gestão, vai ser demandado agora dos gestores, dos empresários, de quem está ali na operação, utilizar esses recursos disponíveis. Então, a gestão 4.0 é uma gestão orientada a dados, é uma gestão que se aproveita desses recursos para promover aí melhores negócios.
Isso é fundamental. E essa apresentação aqui é focada em como utilizar, né? E eu já faço uma prática, veja que eu estou utilizando o ChatGPT aqui no meu trabalho, nessa apresentação, utilizando a inteligência artificial para ajudar na criação da apresentação. Então, essas imagens todas aqui também foram geradas pelo Stable Diffusion. Então veja que é uma apresentação que eu já apliquei e para mim, assim, já posso dar um testemunho aqui, facilitou demais, foi bem interessante fazer a apresentação, criar essa apresentação com as imagens, em vez de ficar buscando imagens na Google, eu fui no Stable Diffusion e criei, não tem problema com royalty em pagar, nem sempre assim as imagens saem bonitinhas, né? Você tem que fazer saber usar bem as palavras ali, né? Talvez fazer um refinamento na geração das imagens, mas aqui já é uma qualidade aceitável de ilustração, porque não são ilustrações principais, ok? Então essa apresentação aqui, ela já foi criada nesse contexto de vida 4.0. Só para poder dar ilustração de outras questões aí que a gente já traz aí para discussão, teve em 2021, na primeira semana de inovação da AMG, uma empresa, uma indústria grande aqui em São João do Rei, eles nos convidaram para poder discutir, eu fui lá com a professora Paula Salume e eu apresentei de uma forma lúdica, né, o mapa do tesouro na indústria inteligente, que a gente falou sobre algumas possibilidades de implementação, né, de desenvolvimento da indústria inteligente e colocando assim que todos os funcionários ali da empresa eles têm condições de promover inovações onde eles estão, porque eles podem pensar nos fluxos de processos, nas entradas e saídas ali com quem eles interagem e dentro do processo institucional ali, industrial deles, como eles poderiam se beneficiar de recursos de automatização. Então a gente falou e eu faço essas provocações aqui, trago de uma forma um pouco lúdica para sair dessa caixinha, porque profissionais podem pensar, essa questão de indústria inteligente está muito longe da minha realidade, isso não é para mim. Pelo contrário, isso aí é para todo mundo. Quem ficar aguardando o profissional de TI, não tem profissional de TI para ajudar todo mundo, e o que está sendo demandado e está sendo também criado e possibilitado é que qualquer profissional consiga criar soluções digitais para melhorar a sua vida, né? Veja que você está automatizando questões que vão melhorar a sua produtividade e a sua vida. E aí você, talvez assim, alguns podem ficar com medo de perder os empregos, né? As demissões estão chegando aí, a gente está vivendo um momento aí de recessão que vai ter muitas demissões, mas veja que também é uma possibilidade de criar novos empregos, né? Novas formas que a tecnologia gerada vai ter que ter alguém para dar manutenção e não é qualquer profissional que vai conseguir dar manutenção nisso. E aí você pode até negociar por maiores salários, por conta da escassez de profissionais capacitados por criar e gerir e dar manutenção nesses recursos tecnológicos, nesses recursos inteligentes. Coloca aqui no final que o caminho finalzinho para poder chegar no baú de tesouro é o algoritmo, né? É realmente uma questão mais de programação, mas veja que nem sempre precisa. No final aqui o grande desafio é essa montanha da transformação digital. Bem, mas vamos falar de uma tendência moderna agora que está... a gente vai ver que não é tão moderna assim, mas que foi colocado pelo Facebook com Meta, algo bem incisivo aí no mundo, não deu tão certo para o Facebook, eles até estão diminuindo o tanto de uso da palavra meta, né, o metaverso deles, mas eu tentar dar aqui uma releitura do metaverso para ver como que a gente já consegue operar no metaverso sem a necessidade de ter aquele ambiente sofisticado virtual. A gente tem como fazer ambientes assim, modelos incrementais, híbridos do presencial com o virtual e atingir aí um público maior e criar novas formas de negócio. Mas vamos começar aqui, tem uma definição clássica do que é o metaverso. Definição essa aqui que eu apresentada, né, foi escrita pelo ChatGPT, em português mesmo. O metaverso é um termo utilizado para descrever um mundo virtual, onde os usuários podem interagir entre si e com objetos digitais de maneira semelhante ao objeto físico. O conceito de metaverso é frequentemente associado às tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, e é visto como um futuro em que as pessoas podem trabalhar, jogar e socializar em um ambiente digital compartilhado e imersivo. O metaverso também é descrito como um espaço compartilhado virtual coletivo, criado pela convergência de realidade virtual aprimorada virtualmente e realidade virtual persistente fisicamente. Espera-se que seja uma combinação de diferentes mundos virtuais, redes sociais, online e outras plataformas digitais, todas acessíveis por meio de uma única interface unificada. A origem disso, né, do termo, veio de um livro de 1992, já tem bastante tempo aí,
basicamente 30 anos, né? 3 décadas aí para o Facebook se empreender, né? Colocar assim, o Facebook, para quem não sabe, a empresa ela mudou de nome, agora a empresa chama Meta. Existe o produto Facebook ainda, né? A rede social, mas a empresa agora se chama Meta e a aposta é trabalhar nesses metaversos, né? Tem o metaverso lá do Facebook. Veja que a ideia, né, foi colocada a primeira vez nesse romance aí de 1992, era um mundo virtual mesmo. Nos anos 2000 inspirou a criação do Second Life, foi um mundo virtual muito grande, muito importante. Ele começou nos anos 2000, teve um lançamento em 2003, e em 2020 veio o metaverso do Facebook lá com o Zuckerberg. Então assim, em dezembro de 2021 chama Horizon Worlds, né? Então tá o avatar do Zuckerberg. Esse aqui é o Zuckerberg, da demonstração do lançamento do Meta, ele aqui no real e o avatar dele no virtual, e essa integração que ele mostra. É isso aí. Estamos em 2023 e o resultado já em 2022 já era sabido. Teve pouca adesão, né? Não teve a adesão esperada pela Meta, e é um dos fracassos retumbantes que temos na indústria de tecnologia, infelizmente. Mas é assim, essas tecnologias às vezes elas demoram a pegar. Só para dar mais contexto do que está aqui, um dos motivos é o óculos, né? Para quem já usou, a gente desenvolve pesquisa, a gente tem salas de vacinação virtuais para poder ensinar em universidades e profissionais, a gente desenvolve aqui ambientes educativos com realidade virtual, a gente desenvolve esse tipo de tecnologia, e uma questão recorrente que a gente observou foi o peso, né, o desconforto dos usuários em relação ao óculos. Então requer um aparato tecnológico muitas vezes caro, né? O Oculus Rift que a Meta comprou, que é uma empresa, tem um óculos muito mais legal, ele é caro. Tem como utilizar tecnologias mais baratas, colocando um celularzinho, a gente já utilizou isso, mas ainda é pesado, e depois de algumas horas, em poucas horas, já gera um desconforto para o usuário. Dentro das nossas pesquisas que nós desenvolvemos aqui na universidade, no ambiente acadêmico, estamos buscando modelos híbridos, né? Mas a realidade virtual ela é interessante em vários contextos. Aqui no caso do metaverso, eu creio que os pequenos negócios podem se aproveitar de modelos híbridos, não necessariamente desse modelo totalmente virtual, fazendo uma réplica digital, mas tentando promover a utilização com incorporação de alguns recursos de comunicação digital, sem ter que fazer essa replicação virtual. Aqui sobre tendências, quando a gente fala de tendências, também é importante trazer essa visão da Gartner, né, que é a maior empresa de análise de tendências tecnológicas. Ele coloca aqui como Hype Cycle for Emerging Tech 2022. Eles colocam aqui que o metaverso ele está nessa curva ascendente. Outras questões que a gente pesquisa também já no grupo aqui foi interessante ver: humanos digitais, Web3 lá dos blockchains, enfim, o metaverso está aqui, mas ele coloca que o metaverso vai demorar pelo menos uns 10 anos para poder pegar. Então é uma onda ascendente. Se você estou atrasado, estou com aquela sensação de que está perdendo a festa, né? Bem, fica tranquilo, ainda há tempo, é uma tecnologia que está ascendente. Quem surfa a onda costuma se beneficiar mais do que quem vai atrasado na onda, né? Então agora é um momento adequado, e se ainda demorar 2 anos, também ainda está no momento para poder se aproveitar melhor do metaverso. Mas aí depende, que já é importante, você pode se aproveitar hoje já de benefícios do metaverso, se você mudar sua cultura, seu pensamento sobre o metaverso, e ao longo prazo aproveitar melhor quando essa tecnologia ela tiver já quando chegar aqui nesse platô de produtividade, né? Aí sim você está se beneficiando plenamente do potencial da tecnologia. Então tá aqui, tem mais referência. Eu não vou ficar entrando todas as referências, senão ficaria uma apresentação muito longa. Deixo bastante aí. E só para poder dar uma ideia aqui, o mapa do mercado do metaverso ele é enorme. Existem aqui diversas camadas aqui que são colocadas, são soluções para explorar a experiência do usuário, descoberta do usuário, economia do criador, né? Essa questão dos influenciadores digitais entra aqui, enfim, a infraestrutura computacional para dar suporte a isso tudo, a interface humana, né, com os humanos para poder interagir nesse ambiente digital. É muito grande, tem muita tecnologia, e tem questões, assim, tecnologias que são de graça, são simples e dá para poder já utilizar hoje. Bem, na computação eu acho que vale sempre trazer uma questão de cultura. Eu sou da área de ciência e computação, e como outros profissionais estão tendo que
se apropriar mais da área de computação, porque tem a necessidade de criar tecnologias digitais. Estou trazendo essa questão de cultura aqui, que é uma frase do Linus Torvalds, né? Ele falou em inglês, né? Mas para quem não sabe, Linus Torvalds é o criador do sistema operacional Linux. E ele fala o seguinte: falar é fácil, mostra meu código. Então, na computação, a gente privilegia soluções funcionando do que buscar modelos teóricos mirabolantes, né? Que sejam perfeitos. A gente não busca a perfeição, a gente busca código funcionando e tá ótimo e bola para frente. Então, se apropriando aí desse princípio, né? Vamos mostrar algumas soluções aqui. A gente já utilizou, a gente está falando de tendência, mas também já temos realidade. O primeiro que eu queria destacar aí, até coloco aqui como referência um outro artigo que a gente publicou, um artigo publicado em 2021, em que a gente falou sobre eventos realizados no mundo virtual devido à pandemia, né? Em 2020 tivemos que parar, só que a gente tinha uma série de eventos para serem realizados. Realizamos eventos, sim, só que em ambiente virtual. Aqui está um print, né, da galeria de startups, né, da feira de startups. Essa aqui foi a terceira feira de startups das Vertentes, que é realizada aqui na região. Como a gente não poderia realizar ela presencialmente, a gente realizou ela totalmente virtual. Veja aqui que nesse ambiente virtual que foi feita uma galeria, né, o professor Celso implementou, a gente trouxe a ideia para ele, somos organizadores do evento, né? E no Hubs Mozilla, que foi o ambiente escolhido, ele permite fazer essa personalização do ambiente virtual. Foi feita a customização e foi disponibilizado para quem estivesse participando, para fazer um encontro síncrono. Veja que é uma plataforma que funcionava para encontrar naquele momento. Ela não está mais disponível, ela funcionou, ela cumpriu o propósito e a gente fechou a plataforma, nosso ambiente, porque era só para aquele momento. Chegamos a ter ali por volta, acho que no pico deu 60 participantes. Algo assim que se a gente fosse realizar presencialmente, creio que seria algo equivalente. A gente já teve uma feira assim que, no caso, por exemplo, o Unipitã, quando fez, ele envolveu todos os alunos da instituição, a gente chegou a ter um pico de 1.000 participantes. Mas quando a gente fez na UFSJ presencialmente, a gente teve também por volta aí de 40, 50 participantes, exceto quando tinha as apresentações, a gente colocava 200 no auditório. Mas na feira foi por volta disso aí o pico. Aqui também nesse ambiente virtual a gente conseguiu reproduzir essa experiência. Foi uma experiência diferente, né? Por questão de conversas paralelas, uma pessoa conversando com a outra, foi interessante. E a gente colocou assim um ambiente hipermídia, né, que tem assim um link para o outro. Você tá nesse ambiente aqui, você clica na sala, você vai para outro lugar. Na sala tem vídeo, tem outras pessoas conversando, enfim, super legal. Né, tem esse exemplo, tem um exemplo também no hackathon que nós fizemos e em detalhes está contado aqui nesse artigo, né, que foi publicado aí foi apresentado e teve a publicação, né, nos anais, na Conferência Internacional do Design da Comunicação, né, que aqui a gente promoveu, que achamos pertinente comunicar nesse tipo de conferência, porque é uma inovação, né, foi um experimento, né, a gente fez um relato de caso em relação a novas formas de comunicação no virtual. Para poder avançar um pouco mais, não ficar falando de passado, resolvi fazer também um outro experimento, né? Especialmente para essa apresentação aqui. Eu resolvi testar tecnologias de visão computacional para poder implementar algumas aplicações. E aí, buscando na internet aqui, eu achei esse sitezinho super legal, né? Do indiano aí, o CVZone, eles têm um treinamento voltado aí para capacitação, né, de quem quer programar. Eles usam Python, usam OpenCV, achei super legal, foi o que eu achei de mais fácil, e eles apresentaram duas aplicações super legais aí, que eu acho para quem quer promover uma inovação, né, vender uma novidade no mercado, falou, temos inovação, comércio de roupa, quer fazer um mostruário digital, ele faz ele disponibilizou um curso aí sobre como fazer, experimentar virtualmente camisetas. Fui lá, fiz o curso que ele fala para fazer em 4 horas. Como eu já tinha alguma experiência com Python, né, sei programar Python, sei algumas já tinha feito algum cursinho de OpenCV, que no início que eu tive muita dificuldade foi configurar o ambiente. Como eu já tinha essa experiência, eu configurei o ambiente rapidinho. Ele até coloca bastante, né, biblioteca disponível para poder ajudar. E assim, poucos minutos, né, questão de 20 minutos, eu já estava com um demo rodando. Depois foi uma questão de mais de 20 minutos para customizar, para poder chegar aqui. Eu não vou ficar mostrando código, né, porque eu acho poucos são programadores, não faz sentido, mas eu quero mostrar o que? O resultado, né? Então o código nosso aqui será o resultado.
Veja que a biblioteca ela consegue perceber, né, o corpo, e aí ele faz uma sobreposição da camiseta. Então eu coloquei aqui 3 camisetas de exemplo, e aí no mostrador, né, ele pode ir variando as camisetas, para a direita ou para a esquerda. Ele deixa essas marcações aí só de fazer um protótipo, né? São só 3 camisetas, se tentar passar mais camiseta não vai funcionar. Mas é só para poder ilustrar. Não fica algo perfeito, né? Não é algo assim para ser fantástico, mas é uma inovação. Acho que tem algumas pessoas que vão gostar de ver, né? Ter esse mostruário assim. É muito mais prático você ficar colocando e tirando camiseta. Então você consegue ver. Não é perfeito, mas pode ser suficiente para uma série de aplicações, né? E pode promover uma experiência diferente para um cliente que vai na loja comprar uma camiseta. Como que fica essa camiseta em mim? Eu quero só ter uma ideia aqui. Às vezes as pessoas botam muito camiseta por cima. Esse aqui você consegue chegar, é como se olhar num espelho inteligente, né? Bem, tá aí a demonstração. Um outro exemplo seria sobre uma interface virtual, né, para uma máquina de café. Também está aí um outro exemplo super legal. Quem quiser fazer pontos de venda com essa interação, é possível fazer. Não vou ficar entrando mais em detalhes, eu acho que esses exemplos já estão suficientes. E agora a gente vai para a nossa parte final, né, da apresentação. Não quero me alongar muito. Eu vou falar um pouco aqui sobre o ChatGPT, que foi a inteligência artificial que eu utilizei, né, para poder promover as definições dos termos lá de metaverso, transformação digital. Pra vocês terem uma ideia aqui que é uma inteligência artificial, já assim, para desmistificar, vou contratar uma inteligência artificial. Qual que é a melhor inteligência artificial? Do Google, do Amazon e da Apple? Eu já ouvi essa pergunta. Essa pergunta não faz sentido algum. Inteligência artificial é um termo genérico, é um termo... Existem várias soluções, elas resolvem uma série de problemas. E o ChatGPT, ele resolve um problema específico. Ele é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial que tem um propósito específico. Então vamos lá, a definição que vocês vão tentar entender um pouco melhor isso aí. O ChatGPT é um modelo de linguagem de última geração treinado pela OpenAI. Veja que tem essa questão, é um modelo para fazer algo, né? Um modelo de linguagem e ele tem ele precisa de dados de treinamento. Então ele é baseado no modelo GPT-3, né, que é esse Generative Pre-Trained Transformer 3, e foi treinado usando milhões de exemplos de texto para aprender a gerar texto coerente e natural em vários tópicos e estilos. Ele pode ser usado para várias tarefas como geração de texto, tradução automática, resumo de texto e muito mais. O ChatGPT é capaz de responder perguntas e compreender textos de forma semelhante ao humano. Ele é utilizado para aplicações como chatbots, assistentes virtuais e outros tipos de interação com o idioma natural. Então aquela ideia de conversar naturalmente com o computador, o ChatGPT ele aprofundou essa experiência com o usuário. Você pode conversar e pode pedir para ele realizar uma série de atividades voltadas para linguagem, né? Processamento de linguagem, de texto. Se você pediu para o ChatGPT para gerar imagem, ele não gera imagem. Aí eu tive que usar essa outra inteligência artificial, né, o Stable Diffusion. Existem vários outros modelos para poder gerar imagens. Então a inteligência artificial ela vai ter esses modelos de inteligência artificial, eles vão ter propósitos específicos. Grande parte dos modelos são modelos baseados em aprendizado. O aprendizado requer uma grande quantidade de dados, né, para poder que o modelo aprenda. E aí, nessa realidade, então você tem que ter dados, você ter alguém para configurar o modelo e alguém para testar o modelo, você tem que ter capacidade ainda de ter um senso crítico se o modelo está dando resultados que sejam razoáveis ou não, estão corretos ou não. Enfim, a inteligência artificial ela está se aprofundando cada vez mais e vai demandar muito dos humanos ainda verificar se aquilo, né, que está sendo produzido pela inteligência artificial é coerente, está contribuindo realmente. O ChatGPT é fantástico, né? Recomendo todo mundo a testar. Até eu destaco que utilizando essa versão de 9 de janeiro, eu perguntei para ele o que é ChatGPT e essa foi a resposta que ele deu. Dizem já que já estão treinando o GPT-4, vai ter uma versão muito mais sofisticada, né? Até quem sabe, né, o ponto realmente assim disruptivo que pode acontecer, e tem uma estimativa para 2030, né? A gente está chegando lá. É um momento em que a inteligência artificial realmente vai superar a inteligência de todos os humanos. Ele vai ter tanto conhecimento ali que ele vai realmente superar a capacidade. E a gente já vê aqui uma série de momentos, né? A máquina de calcular, ela acabou com a profissão dos matemáticos de fazer os cálculos, porque a máquina faz cálculo mais rápido que alguém que só faz cálculo. Mas mesmo assim, fazer cálculo é um elemento mecânico.
A gente está tendo agora uma era em que essa inteligência artificial está conseguindo já promover até insights criativos. E a gente vai chegar em algum momento que ela vai superar a capacidade humana. A gente tem que estar preparado para lidar melhor nesse ambiente aí. E para poder fechar aqui, eu fiz algumas provocações aqui para ele, algumas perguntas aqui, e vou seguindo, né, o roteiro só para vocês terem uma ideia do resultado. Eu perguntei para o ChatGPT, né, como as pequenas empresas podem se beneficiar da transformação digital e do metaverso. Então, as pequenas empresas podem se beneficiar da transformação digital de várias maneiras, incluindo: 1. Economia de custos, né? Automação e digitalização podem ajudar as pequenas empresas a reduzir custos, aprimorando processos e aumentando a eficiência, né? Então, vou só dar alguns exemplos aqui, não vou ficar dando exemplos de todos, não. Tarefas que demandam profissionais, né, fazer coisas repetitivas, controle de inventário, lançamento de notas. Você consegue fazer uma série de automações de negócio utilizando ferramentas computacionais, ferramentas digitais. Não necessariamente precisa de uma inteligência artificial, às vezes configurações simples, né, de automatização de mouse, onde o mouse vai, clica, preencher, você gera uma planilha que tem uma série de dados que tem que ser preenchidos num site, você consegue programar isso facilmente, então isso vai gerar uma economia de custos. Essa é uma proposta para aprimoramento do negócio. Agora também você pode pensar no cliente, né? Melhoria da experiência do cliente. Tecnologias digitais como bate-papo online, mídias sociais podem ajudar pequenas empresas a se conectar com os clientes e oferecer experiências personalizadas. Colocar um chat lá com o WhatsApp, colocar um vendedor que fique especializado em vender pelo WhatsApp, vender pelo Facebook, vender pelo Instagram, pelas mídias sociais. Uma nova forma, né? São vendedores humanos que são necessários para poder promover esse tipo de venda. Não necessariamente você tem o vendedor que fica ali no balcão, ali atendendo quem está passando na rua. Você vai estar atendendo também quem está buscando, né? Quem está passando pelo mundo virtual e está acessando a sua interface digital ali. Vai precisar de ter um humano para poder atender as pessoas. Aumento da competitividade. A transformação digital pode ajudar as pequenas empresas a se manterem competitivas, fornecendo acesso às mesmas ferramentas e tecnologias usadas por grandes empresas. 4. Novos fluxos de receita. Tecnologias digitais como e-commerce e aplicativos móveis podem ajudar as pequenas empresas a alcançar novos clientes e gerar fluxos de receitas adicionais. Quanto ao metaverso, as pequenas empresas podem se beneficiar dele de várias maneiras, incluindo alcance de um público maior. O metaverso oferece uma nova plataforma para as pequenas empresas alcançarem clientes além de sua localização física. Lojas virtuais. As pequenas empresas podem criar lojas virtuais no metaverso para vender seus produtos ou serviços. Eventos e experiências virtuais. As pequenas empresas podem criar eventos e experiências virtuais que os clientes podem acessar no metaverso. Ou mesmo, eu dei o exemplo aqui da experimentar a camiseta, né? Isso é uma experiência virtual, digital, mas é presencial. Ele tem que ir lá, tem uma câmera, ou você pode criar um site, o cara aponta a câmera, enfim. São novas experiências, isso pode trazer atenção para o seu negócio, para a sua marca, para a sua empresa. Atendimento ao cliente virtual. As pequenas empresas podem criar centros de atendimentos ao cliente virtual no metaverso para ajudar os clientes com suas perguntas e preocupações. O saque, talvez sair do teleatendimento, que é só por telefone, e promover atendimento por chat, né, por WhatsApp e talvez até no ambiente virtual. Vale ressaltar que o metaverso ainda está em sua fase inicial e a extensão dos benefícios que as pequenas empresas podem obter dessa tecnologia ainda é incerta, mas é uma área a ser considerada para pequenas empresas que buscam inovar e se destacar em um mercado concorrido. Lembra que eu trouxe a curva de Gartner, né? Ainda está no início, está ascendente, perspectiva é gastar muitos anos ainda, mas quem começar agora vai ter melhores condições e já consegue se beneficiar no momento do que está sendo promovido aí pelo metaverso. Ok? Vamos lá para outra pergunta aí. Não é bem uma pergunta, eu coloquei aqui uma provocação para ele no sentido de listar as melhores estratégias para aprimorar a experiência do cliente por meio da transformação digital e do uso do metaverso. Vamos colocar de uma forma aqui mais direta, tem uma série de exemplos aqui. Mas vamos lá aqui que o ChatGPT ele lista aí essas melhores estratégias. Existem várias estratégias que as pequenas empresas podem usar para aprimorar a experiência do cliente por meio da transformação digital e do uso do metaverso. Primeiro, personalização. Usar dados e análise para obter insights sobre as preferências e comportamento dos clientes e, em seguida, usar essas informações para personalizar a experiência do cliente. Gestão orientada a dados, né? Gestão 4.0.
E aí, você tendo os dados, você consegue promover personalização. 2. Engajamento omnichannel. Usar uma variedade de canais digitais, como mídias sociais, e-mail, aplicativos, para engajar com os clientes e oferecer uma experiência contínua em todos os pontos de contato. 3. Automação. Usar automação e tecnologias de autoatendimento, como chatbots, assistentes virtuais, para melhorar a eficiência e oferecer atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fantástico, né? O chatbot aí é um vendedor virtual que você vai ter um custo com ele, sim. Assim, se você souber programar, o custo é seu tempo programando. Mas se não, você pode contratar já automatização. Você tem vendedor 24 horas, 7 dias por semana. E uma série de outras automatizações. RPA é uma outra palavra-chave relacionada a isso. 4. Realidade virtual e aumentada. Usar tecnologias de RV e RA para oferecer aos clientes a oportunidade de experimentar produtos ou serviços de forma imersiva e interativa antes de comprar. 5. Comunidade virtual. Criar uma comunidade virtual para os clientes para se conectarem e compartilharem suas experiências, dar feedbacks e encontrar soluções para problemas. Acompanhamento pós-venda. Usar tecnologias digitais para acompanhar e oferecer suporte aos clientes após a compra, a fim de garantir a satisfação e fidelizar o cliente. Integração de tecnologias. Integrar diferentes tecnologias como a IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial e automação para fornecer uma experiência mais completa e personalizada. Experiência de realidade virtual. Fornecer aos clientes uma experiência de realidade virtual no metaverso, onde eles podem experimentar e interagir com seus produtos ou serviços de forma imersiva e inovadora. Veja que isso aí é o último, tá na lista aí, não é à toa. Esse é o mais avançado. Se você já fez os demais, aí você vai para essa experiência de realidade virtual. Não necessariamente precisa fazer isso aí. Vale ressaltar que a implementação dessas estratégias exigirá uma combinação de tecnologia, design e recursos humanos, e é importante ter uma compreensão clara do público-alvo e de suas preferências antes de construir a experiência virtual. É algo sofisticado, não é para todo mundo. Quem conseguir fazer vai sair na frente dos demais, vai ter um grande diferencial. E para os outros replicarem vão ter esse custo também, não é trivial de sair fazendo. Tem algumas soluções que são viáveis de fazer com baixo custo, mas outras exigem muitos recursos para conseguir chegar lá. Mas está aqui uma visão geral, as melhores estratégias apresentadas pelo ChatGPT. Bem, por fim, eu gostaria de destacar que temos um projeto de extensão que ele oferece regularmente para a comunidade, treinamentos, capacitação sobre saberes digitais, sobre o uso de tecnologias para aprimoramento da vida. É voltado para alunos do ensino médio que precisam de capacitação para qualquer área, e tem o Semana Empreendedorismo também em conjunto aí, porque além do domínio da tecnologia, a tecnologia digital, é importante também ter capacidade, questões, habilidades sociais, habilidades psicológicas, habilidades humanas envolvidas para poder promover inovações. Veja que eu trabalho na ideia de que para que haja inovação é necessário que alguém promova essa inovação, e quem promove a inovação são os empreendedores. Então, os empreendedores são esses vetores, são esses agentes promotores de inovação. Então, a gente promove a formação empreendedora no projeto Semana de Empreendedorismo e a capacitação em termos de ferramentas digitais pelos saberes digitais. E a união dos dois, a gente está oferecendo um curso anualmente chamado Empreendedorismo Digital. Está sendo oferecido a partir desse mês para a comunidade, e a gente trata uma série de questões e ainda tem a capacidade de oferecer ainda cursos, capacitação específicas em oficinas e vamos dizer assim, num curso, num mini curso, eu acho que é um mini curso ou uma oficina. Eu gosto de trabalhar com oficina que é hands-on, ou um mini curso que a gente só fala sobre o material, uma palestra, uma apresentação mais curta, e a gente pode falar mais sobre gestão orientada a dados, vitrine eletrônica, comunidade virtual, criação de chatbots. Veja que, por exemplo, só para citar chatbot aí, a pessoa acha que é uma coisa de outro mundo. Na terceira feira de startups, de forma virtual, foi oferecida uma oficina de 3 horas sobre a criação de chatbot. Então, a bolsista do projeto foi lá e ensinou os participantes. A gente teve por volta de 70 participantes sobre como desenvolver um chatbot com pouca tecnologia, bem tranquilo de programar um chatbotzinho. RA, RV, realidade aumentada e realidade virtual, também é possível fazer.
E a questão do metaverso, principalmente, eu acredito muito nesse modelo incremental, né? Você tem a loja física colocando o primeiro modelo de atendimento pelo WhatsApp, pelo telefone, aí você vai aumentando, vamos colocar então um mostruário, uma vitrine eletrônica no Instagram, vamos utilizar influências digitais e vamos aí, quem sabe, construir um ambiente virtual, ter uma comunidade virtual, mas esses são modelos mais sofisticados, requerem negócios maiores. Mas quem tiver interesse aí pode nos procurar, e a gente tem condições aí de apoiar no desenvolvimento de soluções assim, né? Dentro assim, das possibilidades, dependendo do projeto, se for muito audacioso, requer um aparato maior, talvez uma conformação de um projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa e desenvolvimento para promoção de inovação. Por fim, ainda fiz uma provocação para ele, uma provocação sobre dê sugestões de como encerrar a apresentação, e foi muito bom. Só para vocês terem mais um último exemplo aí do que vocês podem se beneficiar, né, para poder. Veja que eu já sabia grande parte do que ele falou aqui, até já tinha feito dentro da estrutura, mas só para poder dar mais um exemplo, vamos passar aqui, né? Aqui estão algumas sugestões para encerrar uma apresentação sobre transformação digital e metaverso para melhorar pequenas empresas. 1. Faça um resumo dos principais pontos da sua apresentação. Só que então, para fazer esse resumo, a gente já fui fazer, eu faço isso bastante ao longo das apresentações, né? A gente trouxe para os conceitos de transformação digital, a gente trouxe a questão da vida 4.0 e o ChatGPT, dando um exemplo da utilização. Depois eu trouxe exemplos práticos, mostrei o código para vocês, falando sobre a terceira feira de startups que foi feita no ambiente virtual. Depois eu mostrei aqui o exemplo da camiseta. Então, a gente está concluindo a apresentação aqui com uma série de sugestões de implementação, né, fornecidas e criadas pelo próprio ChatGPT. Estou fazendo o tempo todo aqui chamada ação, convidando os espectadores a implementar as estratégias discutidas, né, no negócio de vocês. Ofereci já o suporte e recursos adicionais, com uma lista de leitura, contatos para perguntas futuras. Vocês podem ter contato com o nosso grupo de pesquisa. A apresentação vai ficar disponível, tem uma série de links aí para vocês também acessarem mais material. Faça uma pergunta aberta para o público, incentivando a discussão e feedback. Infelizmente, isso aqui é um vídeo, não vai ter como ter esse feedback. E aqui eu até trouxe algo além que eu já costumo usar nas minhas apresentações virtuais. Para quem não conhece aqui o Slido, eu não criei porque essa apresentação, isso aqui só é um recurso que funciona quando a apresentação é síncrona, quando a gente está aqui ao mesmo tempo. Quando está offline não tem jeito, eu poderia fazer um convite, né, para vocês colocarem nos comentários aí alguma questão ou assim, no caso, qual que é a perspectiva que vocês estão vendo para 2023 que vai ser assim impulsionada. Será que vai aumentar mais o atendimento via WhatsApp, via mídias sociais tipo Instagram? Ou a gente vai ter um impulsionamento ainda de elementos de omnichannel, né, canais em que vai tentar levar, né, os clientes de volta para o estabelecimento presencial. Então vão ser oferecidos totens, talvez um mostruário de camiseta presencial, levando as pessoas para a loja. Entendeu? Ou seja, então duas perspectivas. Uma intensificação das ferramentas digitais ou uma promoção ainda do retorno dos clientes na loja presencial. O que você acha? Bem, faça uma demonstração da aplicação prática da transformação digital e metaverso, mostrando como elas podem ser usadas para melhorar a experiência do cliente. O Show Me the Code, né? Mostre meu código aí do que o Linus Torvalds fala, já fiz para vocês. Faça uma previsão sobre o futuro da transformação digital e metaverso e como elas impactarão as pequenas empresas, né? Eu vou fazer isso lá no final, na conclusão. Então agradecer ao público por atenção e disponibilidade, muito obrigado. Vamos concluir a apresentação aqui fazendo essa previsão, e eu vou colocar uma previsão do ChatGPT, né? Mais a última experimento aí com eles. Mas essa frase impactante aí. Em conclusão, a transformação digital e o metaverso apresentam uma riqueza de oportunidades para pequenas empresas. Ao compreender o potencial dessas tecnologias e aproveitá-las para melhorar a eficiência, a competitividade e a experiência do cliente, as pequenas empresas podem permanecer relevantes e prosperar no ambiente digital panorama. Veja que interessante, né? Essa visão fantástica que ele coloca aí, tem um pequeno errinho aqui, o ChatGPT não é perfeito, colocaria o ponto final aqui, antes de panorama. E assim, esse aqui foi feito em inglês, eu não usei o português, para traduzir o português o Google Translate. É uma ferramenta de apoio, essa apresentação não seria possível fazer sem que eu manipulasse essas ferramentas. Ainda requer o ser humano aqui, um humano que tem capacidade de refletir sobre o conteúdo gerado, de organizar todo esse conteúdo, de enriquecer esse conteúdo, mas é algo que chegou, que veio, que vai mudar a forma de a gente trabalhar.
e as pequenas empresas, né, ou as grandes empresas também. Então, ou seja, vamos colocar até de uma forma diferente. As grandes empresas já estão se adaptando e as pequenas empresas também terão que se adaptar a essa nova realidade. E tá aí, espero que tenha promovido assim uma reflexão, uma série de exemplos que vocês podem se beneficiar e aplicar, e reforço que estamos à disposição aí para contribuir caso vocês queiram aprofundar essa discussão. Ok? Espero que tenham gostado e fique à vontade aí para colocar comentários, dar um like no vídeo, colocar comentários aí para a gente promover uma interação aqui na nossa comunidade.